eu não digo ser um atleta, mas pelo menos um condicionamento físico, Ferrari, uma atividade física aí. Então, é importante vocês saberem, como curiosidade, que as tropas de operações especiais, pelo menos as nossas que nós servimos, existe um trinômio, né, que é o homem, equipamento e treinamento. Não adianta você ter um baita de um equipamento de última geração e você não ter um treinamento físico, um treinamento técnico, e é justamente isso que nós estamos querendo levar para vocês. Está começando a fazer sua trilha, ou você já tem uma experiência, você tem que treinar, tem que ter o mínimo de condicionamento físico, para poder usufruir, inclusive, a trilha. Já pensou? Não tem nada mais chato de você estar lá fazendo a trilha, curtindo a natureza, né? Vai lá na cachoeira, dá aquela parada lá para comer um lanchinho e tal, o cara lá, o abençoado, oh, já terminou? Quando vai acabar? Já chegamos, já chegamos. Correto? Não, então, é isso que você falou. Para vocês entenderem o que ele falou do trinômio, tá? Qualquer lado do triângulo que vocês tirem ali, pronto, a coisa já não vai funcionar. É igual um relógio. Por menor que seja a peça do relógio. Se você tirou uma peça, ele não vai funcionar direito. Você pode ser o melhor cirurgião do mundo, você pode ser o melhor mecânico do mundo. Sem as suas ferramentas, você não é nada, né? Agora, com relação a isso que a gente está falando, eu vou dar outro exemplo fora do Brasil aqui. Por exemplo, imagina você ter uma oportunidade de ir para o Peru, tá? Um dos trekkings assim, mais famosos, assim, mais bonitos, né, que se conhece, no Peru, uma região lá chamada Santa Cruz. Tá? É num vale, a grande parte ali desse trekking aí você faz ouvindo barulho de rio. Tá? É um trek que tem mais de 15 montanhas que superam aí os 6.000 metros de altitude. Tem uma montanha lá que tem o formato de uma pirâmide. Então, quer dizer, são várias coisas assim que atraem a atenção das pessoas ali. Imagina você ter a oportunidade de estar naquele local, de ter uma oportunidade que poucas pessoas têm, por exemplo. Não digo poucas pessoas, mas não é privilégio de muita gente, ainda mais a situação atual. Então, você vai fazer um trek numa região daquela. Aí você escolhe lá essa região para fazer ali, que é aquele percurso ali daquela região de Santa Cruz. O início lá, por exemplo, um dos percursos lá, o início começa ali. Quando você está ali, você já está numa altitude de 2.900 metros. O primeiro trecho, ou seja, o primeiro dia de percurso, você vai percorrer cerca de 10 quilômetros. E do início, quando você chega no final, você já tem uma diferença de altitude de praticamente 800 metros de altura. Tá? Então, imagina no segundo dia que você já está ali dos 3.700 metros, já passa para os 4.200. Entendeu? Então, esse percurso, por exemplo, aí, esse trajeto, né, esse trekking, ele tem cerca de 50 quilômetros. Tá? Então, ou seja, não basta você ter dinheiro para comprar passagem para ir para lá, não basta você ter os melhores equipamentos. Se você não teve o treinamento, esse treinamento que a gente fala, está incluído o que ali? O condicionamento físico. Condicionamento físico. Tá? Se você não tiver o condicionamento físico, ninguém, se o cara reclama do peso da própria mochila, ninguém vai te levar de cavalinho num negócio desse. Tá? Então, o condicionamento físico, pessoal, o condicionamento físico é tudo. Tá? Para qualquer atividade esportiva que vocês forem fazer, o preparo físico é essencial. A parte física, a parte... por exemplo, não tem como você falar, então eu vou fazer uma musculação. Gente, eu diria assim, é um conjunto. Tá? Ajuda, lógico que ajuda. Porém, o que acontece? A parte de fortalecimento de musculatura, parte de musculação. Eu posso fazer exercício com o meu próprio peso? Pode. É mais eficiente uma academia? Porque lá você tem profissionais aí que vão te orientar da melhor maneira possível. Aproveita e fala o nome aí do nosso... Nós temos um orientador físico aqui. Isso.
Nós conversamos tudo isso que estamos falando aqui, nós conversamos com o nosso professor de Educação Física, o Rafael Del Bianco Ferrari. Tem alguma... Hein, pessoal? Tem alguma coisa a ver? E ele que nos orientou, não, isso está certo, isso está errado, ele que nos orienta tudo que estamos aqui passando para vocês. Então, e só para vocês terem ideia, no caso de uma musculação, você tem condições de fazer uma musculação, ok, olha, chega lá para o seu personal, lá fala, olha, eu faço trekking, eu faço atividade assim, assim, beleza, ele vai te dar uma orientação, os tipos de exercícios que você tem que fazer, os mais importantes ali para você fazer, os grupos musculares, por exemplo, eu assisti uma vez uma palestra de uma personal trainer, e ela tem especialidade nessa área de trekking, e foi por isso que eu fui assistir, tá? E ela fala o seguinte, olha, as maiores possibilidades de lesão que acontecem joelho e no quadril, justamente por causa que você alia essa sua atividade com o peso da mochila. Com o peso da mochila, tá? Se você vai agregar nisso, por exemplo, uma parte de uma escalada, por exemplo, aí você soma lá a lesão nos ombros. E uma coisa que ela não falou, mas eu falei, opa, fala aí, Ferrari, uma parte do corpo aí que é danada para a gente ter uma lesão, qualquer vacilo que você dá. Tornozelo. E aí não é só atividade física, tem vários exercícios que você pode fazer para fortalecimento da região do tornozelo, tá? Porém, é por isso que a gente fala do negócio de equipamento. Tem certos equipamentos que não dá para você querer fazer economia. Uma boa bota, tá? Vai ajudar muito nisso daí. Então, para uma pessoa que tem esse interesse, ele tem que ter essa preocupação de estar preparado para isso, fisicamente. Então, o grupo, ele tem que estar coeso com relação a essa atividade. Você não pode, por exemplo, que nem eu costumo falar, tem um cara na minha equipe que ele é formado em primeiros socorros, então eu estou sossegado. E se o cara que for ferido for ele, como é que fica nessa situação? Então, todo mundo do grupo tem que ter o mesmo conhecimento. Todos do grupo têm que ter o mesmo conhecimento. Vou ficar sossegado porque aqui tem um cara que é mestre em primeiros socorros. E foi o mestre em primeiros socorros que apagou. Você vai pedir... Você vai pedir para quem? Você vai pedir ajuda para quem? Então, é por isso que a gente fala. No nosso curso, a gente teve essa preocupação, né, de falar, Ferrari, no mínimo 6 alunos, no máximo 8. Por quê? Porque tem um provérbio oriental que a gente costuma usar, que é o seguinte: se ouço, esqueço, se vejo, entendo, se faço, aprendo. Ou seja, você só aprende quando você faz. Então todos os alunos nossos têm que passar pelo processo. Não é um faz, os outros olham. E se a gente tiver 10, 15 alunos? Isso aí atrapalha o processo, fica demorado. Então a coisa tem que ser dinâmica, tá? No mínimo 6, por quê? Porque tem que ter um grupo. Tem que ter um grupo. Só que a gente tem que colocar um mínimo e um máximo. Por quê? Porque todo mundo tem que fazer. Mas se aparecer 10 alunos, vocês não dão aula? Falou, esses 2 aqui, esperem pelo menos mais uns 4 para formar o próximo grupo. Não é só dinheiro, 2 caras a mais é mais dinheiro que vocês vão ganhar. Nós não estamos muito preocupados com isso. A gente tem que estar preocupado, assim, com o conhecimento de vocês. Vocês fizeram curso com quem? Então é isso que a gente tem que levar para vocês. Então, minhas amigas, meus amigos, a dica é condicionamento físico. Comece a fazer trilhas leves. Se vocês usam aí uma empresa de turismo ecológico, eles têm as categorias das trilhas, né? Leve, média, pesada. Começa pela leve, vai pegando gosto. Como é que eu mantenho o meu condicionamento físico? Porque quando a gente fala em condicionamento físico, isso aí o Rafael falou para mim, não é você ir lá e cumprir o seu trajeto, você cumpre. Mas a gente pensa muito no dia seguinte. Se no dia seguinte você está lá com dores musculares na perna, que você não consegue levantar, você não consegue ter a sua rotina normal, você está com baixo condicionamento físico ou você forçou além do seu limite. Então ele até falou, o ideal é que você, um dia, as dores musculares, tudo bem, mas no segundo dia você tem que estar praticamente zerado de dor. Isso é um condicionamento físico. E comece pequeno, que nem, o que você faz para manter o seu condicionamento físico? Então, isso que você falou pode ser as duas coisas, né? É por isso que a gente fala da academia. Certo. Porque, por exemplo, você
que nem você perguntou de mim, eu faço treinamento 3 vezes por semana no parque. Certo. E aí eu tô lá, o cara vê e tal, por exemplo, eu faço dezenas de barra lá, né? Flexão de barra e tal. E aí você vê o cara fazendo da forma errada. Né? Eu, às vezes, eu não gosto de falar nada, mas quando o cara pergunta, eu gosto. Aí eu falo, tá, ó, você tá fazendo da forma errada. Tá? Então, por exemplo, você é praticante de escalada. Flexão de braço, flexão de barra, barra fixa, né? Tornozelo, tá? Tornozelo, joelho, que exercício você pode estar fazendo? Agachamento, tá? Agachamento. Bicicleta também é bom. Bicicleta também é bom. Você está fazendo uma caminhada, você vai levar uma caminhada, tá com a mochila em casa, pega um pacote de ração lá, de cachorro lá, que eu falo ração de cachorro porque o pacote é grosso, né? Enche de areia ali, coloca na mochila e... Pô, mas, cara, você vai levar a mochila, às vezes você vai num parque, você faz 1 hora de caminhada, você fala, pô, amanhã eu vou fazer uma trilha. Beleza, você vai fazer uma trilha, mas daqui a pouco você fala, caramba, hoje eu corri. Ontem eu fiz uma caminhada de 10 km, hoje eu tô com 2 km. Falou, você tá com a mochila nas costas, onde você tava sem peso, você tá com peso. Vou até te interromper. Já aconteceu muito na minha vida civil e até militar, ótimo condicionamento físico. Botou mochila, uma carga a mais, o homem já ficava meio lento e reclamando e atrasando. Aí já é um treinamento que eu já chamo de específico, né? Você faz todo esse treinamento, que nem eu particularmente, flexão, abdominal, barra, exercícios calistênicos, né? Sim. Uso muito aquelas bandas elásticas, mas sempre eu tenho uma mochila própria, vai ser um próximo capítulo, né? Que é o treinamento que eu faço, onde eu carrego uma mochila de uma forma específica, com uma marcha específica, com controle específico, para ir mantendo o meu condicionamento físico. Interrompi, continua. Não, é isso. A gente pode até, que nem você está falando aí, a gente pode até fazer um vídeo, o treinamento que a gente faz. Filmar a gente treinando para falar, os caras falam... Sugestão, né? Sugestão, aí a gente vai lá e faz. A forma que nós fazemos. Só que o que acontece? Mas vocês pedem pra gente ir pra academia, mas vocês não vão? Nós já fomos. No nosso período de treinamento, nós treinávamos com profissionais de educação física. Então nós seguimos aquele treinamento da forma correta que nós aprendemos, justamente por causa disso. A pessoa que está começando, a gente indica uma academia, junto com um profissional de educação física, justamente para você trabalhar da forma correta. Eu mesmo já tive um problema, tá? Eu fiquei 3 meses quase sem fazer supino, até com a barra, se eu fizesse só com a barra doía. Tá? Eu lesionei por causa disso, fui querer abusar um pouquinho, tá? E não é assim que a coisa funciona. Então, para quem não tem esse tipo de intimidade, então o ideal é um profissional de educação física. Só que não é só exercício com peso, a parte aeróbica, caminhada, corrida, é extremamente importante, porque mesmo a parte de musculação, você também está trabalhando parte aeróbica. Subir a sua escada, se você mora em prédio. E outra, você vai fazer uma corrida, alguma coisa, tem gente que quando vê uma subida fala, Deus me livre, o mato não vai te proporcionar isso aí, às vezes é o único caminho que você tem que fazer, é uma parte íngreme, então, meu amigo, você tem que estar pronto para tudo. Vai fazer uma compra na sua caminhada, o cara vai pela rua, porque a calçada é toda irregular com degraus, não, vai se for igual do meu bairro aqui, nossa, as condições que eu tenho do encontro aqui do asfalto, da calçada, é quase igual os que você encontra ali no mato, assim, é um degrau aqui, outro assim. Você quer ver Vocês querem ver uma coisa? O pessoal fala, eu gostaria de fazer atividade física, mas eu não tenho tempo. Aí você vê o cara 5 minutos esperando a escada rolante, né? Dá um espacinho para ele subir, mas ele não consegue subir aquela escada do lado, né? Ele vai no centro da cidade, vai subir num prédio lá, ele fica 10 minutos esperando o elevador, mas ele não tem coragem de pegar a escada e subir. Aí ele vem falar para você que ele gostaria de fazer uma atividade física, porém ele não tem tempo. Então, no dia a dia dele, ele perde várias oportunidades de estar fazendo isso e não faz. Então, ou seja, a própria pessoa não se ajuda. Tá? O fato é,
Se você não tem condicionamento físico, tenha pelo menos consciência de começar a se preparar, porque quando você está com um grupo e você não tem condicionamento físico, o cara vai ter que levar o equipamento dele e o seu e também te levar porque ninguém vai te deixar para trás. E aí você acaba atrapalhando toda a atividade. E você vai começar agora, vai fazer sua primeira trilha. Se você não tem um mínimo de condicionamento físico, eu já vou dizer exatamente o que vai acontecer com você no dia seguinte. Você vai começar a ter dor aqui na coxa, panturrilha. Se você está com calçado que não era o ideal, você vai sentir dor no tornozelo, aqui na cervical, né, devido a uma mochila pesada e de baixa qualidade, vai estar aquele peso aqui. Lombar, a lombar vai pegar muito. Agora, mesmo que seja aquela caminhada, de poucas horas, que você vai levar só aquela mochilinha lá com um sanduichinho, um refrigerante e tal, aí você vai sentir essas mesmas dificuldades também no dia seguinte. Então, como eu sempre digo, né, curta a sua trilha, vai lá fazer seu trekking, mas com responsabilidade, respeitando seus limites e respeito à natureza também. É isso aí. Até a próxima.